Não, gente, essa aula não é pra gente dançar e cantar ragatanga. Poderia ser, né? Poderia ser. Mas essa aula é pra gente falar de administração de riscos na cadeia de suprimentos. E a gente vai falar essa aula, né? Sempre tem um easter egg, alguma coisa divertida na aula. Hoje a gente vai falar sobre coisas dos anos 2000 que tinham o risco de dar certo ou de dar errado e acabaram dando certo ou errado. Então tá aí, começamos com o Ruge, né? Tinha o risco de dar certo ou dar errado, vamos conversar ao longo da aula. Para isso, trouxe as gurias dançando ragatanga, um clássico dos anos 2000, para a gente poder ver o que a gente vai conversar nessa aula. Primeiro, vamos falar então do conceito de risco, o que é risco, né? Qual é a perspectiva dele, do termo, do conceito. Depois, como que a gente olha para o risco dentro da cadeia de suprimentos, de que forma a gente pergunta algumas coisas que vão direcionar aí consequências e que vão nos guiar para as estratégias. E falar no finalzinho aí de uma ferramenta interessante que a IBM tem para trabalhar a questão do risco da cadeia de suprimento. Então essa aula tem 5 momentos e a gente começa falando do que é risco. Que é risco maior do que a Miley ser descoberta, porque a Hannah Montana ela era morena, né? Miley Cyrus. Quando botava a peruca virava Hannah. Imagina o risco que ela tinha, né, de ser descoberta quando estava loira. Nossa, tipo Clark Kent e o Superman, né? Mas, gente, vamos lá. Risco, tá? Risco na cadeia de suprimentos. O que a gente precisa pensar inicialmente aqui? Primeiro de tudo, na logística, na cadeia de suprimentos, a gente sempre tem aquela perspectiva de troca compensatória. Então, eu vou ter aí uma grande quantidade de estoque armazenada dentro de um armazém, dentro de um local, e aí eu tenho a segurança de ter esse estoque perto de mim. Se dá algum problema, se acontecer alguma coisa, eu vou ali, eu tenho esse estoque de segurança. Porém, eu tenho o custo, né, de guardar esse material e também de trabalhar a armazenagem, a movimentação, os colaboradores envolvidos e tudo mais. Ou então eu vou ter um custo menor quando eu trabalhar com um estoque zero ou um estoque mínimo cada vez menor, para não precisar trabalhar com custos de armazenagem e trabalhar numa perspectiva mais just in time, assim, né? Quando chega o pedido, vai lá, pega no estoque, pede o suprimento, recebe o suprimento rapidinho e aí tu produz. Tu não tens um grande custo envolvendo aí a questão do estoque, né? Mas tu tens um custo de pedido que é um pouco menor, só que tu tens a insegurança, tu tens o risco, né? De que se acontecer alguma coisa, se der algum problema, esse estoque ele não vai chegar na tua mão. Aliás, desculpa, esse suprimento não vai chegar na tua mão a tempo. Então, quando a gente fala de risco na cadeia de suprimentos, a gente pode partir dessa perspectiva, né? A ideia de troca compensatória, eu quero ter cada vez menos suprimentos para não precisar ter esse custo, né, de armazenagem, de estocagem. Porém, coisas podem acontecer, né? Se eu tenho um distribuidor fiel que vai sempre me entregar e tá tudo certo, alguma coisa pode acontecer com esse distribuidor ou alguma regra do jogo pode mudar. Então, risco. Para a gente começar a falar de risco na cadeia de suprimento, eu trouxe aqui 4 situações reais, tá? Que eram riscos, foram riscos que não foram percebidos, ou enfim, e acabaram impactando na questão da cadeia de suprimentos, tá? Então, o primeiro deles é o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, que é assim, se tu tinha uma empresa em 2001 nos Estados Unidos e tu trabalhava nessa perspectiva just in time, né? As peças chegarem para ti, os suprimentos chegarem para ti, sempre que tu precisasse assim em cima da hora para produzir, mudou tudo, a regra do jogo mudou totalmente com o terrorismo de 2001, né, do 11 de setembro. Porque daí nenhum avião chegava rapidamente aos Estados Unidos, nada chegava nem por terra nem por mar rapidamente. Tinha uma grande inspeção acontecendo e aí tudo ficou mais oneroso, tudo ficou mais difícil. Alguns aviões não entravam mais nos Estados Unidos, né? Teve aquele grande boicote, assim, com relação àquela galera árabe, que é de onde vem muito do petróleo dos Estados Unidos. Então, olha como se alterou, né? Tu é uma empresa, tu precisa daquele suprimento, o suprimento não existe mais na tua mão, ele não tem rapidinho na tua mão. Porque agora tudo é fiscalizado, tudo é olhado 2 vezes, né? O medo de entrar alguém que vá fazer algum outro tipo de atentado terrorista mudou toda a regra do jogo, tá?
Essa é a primeira situação. A segunda que eu trago aqui é a situação dos piratas da Somália, tá? Esses piratas da Somália, eles são trifamosos. Tem até um filme bem interessante sobre eles, tá no Netflix. The Pirates of Somalia, ou Os Piratas da Somália, né, o nome dele no Netflix. Vou colocar aqui na descrição do YouTube o vídeo para quem quiser assistir. Mas enfim, a história deles é o seguinte: eles são piratas agora, no século 20, 21, eles são piratas agora. Então os navios passam, eles vão lá e derrubam o navio, eles pegam suprimentos, ou eles não deixam o navio sair da Somália. Enfim, eles vão lá e eles seguram, né, todos os suprimentos, tanto de saída quanto de entrada para a Somália, porque eles pegam esses suprimentos, sequestram isso e vendem de novo no mercado para outra nação ou para outro grupo, enfim. Então eles vão lá, sequestram o suprimento e vendem de novo. Piratas. Piratas em 2021, professor. Sim, tá aí a história. Joga no Google que vai ter uma noção melhor dos piratas da Somália, mas eles são reais, eles estão atuantes, tá? E o filme conta um pouco dessa história. Uma terceira coisa que eu trago aqui já está bem atual, isso aí já é agora de 2021, que é um navio que entalou lá no canal de Suez, né? Então, olha só, um navio, claro, um monstruoso navio, né, carregando um monte de suprimentos para várias nações do mundo, ele entalou e ninguém passava no canal de Suez, nem para frente nem para trás, e ficou dias aquilo ali, né? E aí o que impactou economicamente esse navio não foi brincadeira. Impactou na logística mundial, porque todo mundo queria ou entrar, porque o canal de Suez é uma das únicas entradas para aquele lugar, né? Queriam entrar ou queriam sair, queriam receber os suprimentos, levar os suprimentos e não dava, né? Então teve um impacto econômico aí por causa da logística desse lugar absurdo, né? Os dias que ficou trancado aquele navio ali no canal de Suez. E eu trouxe um quarto exemplo também de um impacto de risco, que foi a greve dos caminhoneiros em 2018, né, por causa do preço da gasolina muito alto e outros fatores também envolvendo. Sempre greve assim, grande sempre tem vários fatores, né. E aí o pessoal parou o Brasil, né, e a gente não recebia suprimentos de nenhuma forma e ficamos dias aí nessa função, né, ia no supermercado não ter as coisas, faltou ter cerveja, que absurdo. Tá aí. 4 tipos de riscos, né? Riscos aí de terrorismo, riscos de fraude, riscos aí de falta de operação, de uma operação mal conduzida, né? De um erro operacional, riscos aí políticos, né? Gente, o risco dentro da cadeia de suprimentos, aqui eu trouxe Floribela, outro risco, né? Que deu errado aí, um risco de 2 temporadas acabou a novela, mas o risco, segundo a Flor, é o seguinte: é a variância da distribuição de potenciais resultados e a probabilidade da ocorrência e o valor subjetivo. Basicamente, tu vais analisar se aquilo pode ou não acontecer, então o potencial resultado, né, se aquilo impacta ou não impacta na tua cadeia logística, na tua cadeia de suprimentos. Então, esse potencial resultado vai analisar a probabilidade, se for possível, daquilo ocorrer ou não ocorrer, e vai analisar também a subjetividade que aquele risco traz à tua demanda, né? A gente falou ali de 4 riscos, alguns deles, ó, vamos voltar aqui, alguns deles não tinha como prever, né? Os Estados Unidos não tinha como prever que teria um atentado, ou ali na Somália já é uma coisa que está habitual, no Brasil também é um risco que tu poderia ter previsto, porque estava aumentando a gasolina. Aqui, um risco operacional, é um risco que tu podes pensar, pô, pode acontecer de dar um problema, enfim. Mas existem esses riscos, então, que tu tem a probabilidade de analisar, e existem riscos que estão extremamente subjetivos, tá? Tem esse valor subjetivo. Vamos conversar um pouco sobre isso ao longo da nossa aula. Daí eu trouxe aqui KLB, né, a dor desse amor, pra gente poder continuar. Outro risco dos anos 2000 que deu errado, né, que acabou o grupo, acabou o trio. Uma pena, né? Gente, riscos da cadeia de suprimentos, como olhar para esses riscos, tá? E aí a gente tem várias formas de olhar para esses riscos, vários formatos de olhar para esses riscos que a gente pode ir discutindo, né? Então, primeiramente, a gente pode olhar esses riscos com tal abordagem. Aí eu trouxe aqui a Marjorie este ano,
porque uma abordagem qualitativa. Quero fazer a piadinha aqui que a Marjorie, como cantora, só teve um sucesso, né? Ele foi super profundo, mas foi só um, que foi Você Sempre Será. E aí, o risco, quando ele tem essa abordagem qualitativa, ele é mais ou menos isso, né? É uma coisa que acontece, extremamente subjetiva, né? Esse valor subjetivo. Então, tu não espera, tu não consegue medir que aquilo vai acontecer. De repente acontece, estoura, avança. E aí, tu não consegue medir. Tu não consegue medir nem mesmo o impacto daquele risco na cadeia, nem mesmo que ele possa acontecer. Tu não consegue medir a intensidade, né? Porque é um evento único, então tipo, ele impacta de uma vez só. Um risco, uma abordagem qualitativa. E a gravidade também é muito difícil de prever. O quão grave isso é para a cadeia de suprimentos, tá? Ou tu pode ter uma abordagem quantitativa, daí eu trouxe RBD com vários sucessos, né? Vários álbuns e vários sucessos. Porque eu quero dar a ideia, que é outro risco, né, dos anos 2000, que acabou dando muito certo, né? Um risco de dar certo ou não, era uma novelinha e deu super certo. Então, o que é o risco quantitativo aqui nesse sentido? O risco quantitativo ele é passível de mensuração. Tu consegue medir, porque tu tem séries, né, históricas desse risco. Então, ele acontece, ele vai acontecer de novo, então tu consegue medir, tu consegue fazer a mensuração, tá, desse risco. Uma outra coisa desse risco é a probabilidade de ocorrência. Como tu tem ali fatores que vão impactar nesse risco acontecer ou não, e aí tu consegue calcular a probabilidade, né? Qual é a probabilidade de tal coisa acontecer? Vai lá e faz um cálculo estatístico e consegue chegar na probabilidade. Uma outra questão do risco na abordagem quantitativa é o impacto das consequências. Tu consegue ter isso de forma bem calculada, né? Tu consegue perceber o quanto aquele risco impacta. Então, se faltar, sei lá, se faltar gasolina no Brasil, como que isso aí vai gerar consequências na cadeia logística? Tu consegue fazer um cálculo, porque é uma coisa que tu consegue prever, tu consegue pensar. E o custo também ele é mensurável, tu consegue calcular o custo quando o risco é numa abordagem quantitativa, tá? Então, quanto à abordagem qualitativa ou quantitativa. Depois a gente tem quanto ao tipo de intervenção, tá? E aí, quanto ao tipo de intervenção a gente vai ter? Ou ele numa abordagem humana, ou ele numa abordagem natural, tá? De natureza. Uma abordagem humana, que eu trouxe Bros, donos do hit Prometida dos anos 2000, que também aí sumiram, né? Os guris nunca mais apareceram. Até voltaram depois, mas não fluiu, não pegou. Enfim, quanto à intervenção, então assim, quando tu tem uma intervenção humana no risco, ela vai vir aí numa perspectiva, por exemplo, de fraude, né? Tu tentar enganar aí a distribuidora, tu tentar enganar a empresa, ou tu ser enganado, né? Tu empresa ser enganado naquilo que te oferecem, que vão te entregar e não te entregam. Ou roubo, né? Roubo, simples roubo, furto, né? Vão lá e roubam o teu suprimento, roubam alguma parte da tua cadeia de suprimentos, né? Vamos supor que roubam a frota de caminhões ou roubam alguns caminhões. Chantagem, né? Isso é muito comum no setor empresarial, nas organizações assim com fins lucrativos. Uma empresa chantagear outra ou alguém chantagear alguém dentro da empresa e aquilo paralisar a cadeia logística por alguma razão. A própria perspectiva de sabotagem, né? Uma empresa vai lá e sabota a outra, sabota a cadeia logística. Isso já não é tão comum assim, mas também acontece, né? Acontece, uma empresa lá, vamos supor que a empresa vai lá e fura os pneus todos, pode furar todos os pneus da frota de caminhões da outra. Sabotou, né? Sabotou a cadeia logística. Vandalismo, né? Destruir patrimônio da outra cadeia logística, vamos supor que Claro que isso são coisas meio assim, pra gente ter um exemplo, né? Mas vamos supor aí que a Coca-Cola vai lá e sabote todos os caminhões de entrega da Pepsi, por exemplo, né? Faça um vandalismo, piche caminhões, estrague caminhões, e aí eles não vão ter como andar por um tempo. Ou a própria perspectiva mais séria, né, de terrorismo, então uma intervenção humana, né? Quando o Osama Bin Laden foi lá e explodiu lá as Torres Gêmeas, o Capitólio, enfim, como impactou isso na questão da logística, né, da cadeia de suprimentos. Depois, quanto à intervenção no sentido natural, eu trouxe aqui Philippe Dillon,
Também outro risco aí, né, de dar certo ou errado, acabou dando errado, coitado do Felipe, deu um sucesso só e foi embora, que foi a Musa do Verão. Riscos, então, naturais na perspectiva de natureza, tá, gente? Então, riscos naturais, por exemplo, um incêndio, uma inundação, aqui no Brasil não é tão comum, mas furacão, terremoto. Então, alguma coisa na natureza acontece e aquilo impacta na logística. Tá muito comum agora essa questão de chuvas, né, de enchentes, e também desmoronamento. Então, um risco natural no sentido de natureza, né? Imagina se desmorona algo e aí estraga lá uma sede de suprimentos, estraga um armazém, né? Não estou falando da questão de mortes e tal, não vou entrar nessa porque aí fica pesado demais. Mas isso também impacta, né? Aí um sentido natural, no sentido de tecnologia. Vamos supor aí que falte luz, que falte internet, que estrague os equipamentos de segurança, né, de tecnologia, estraguem equipamentos por um ataque hacker mesmo, ou por uma queda de luz e queime equipamentos. Então a tecnologia é um risco natural, mas no sentido de tecnologia, né? Assim, alguma coisa aconteceu e aquilo ali queimou. E aí impacta totalmente na logística, né? Totalmente. Eu estava hospedado em um hotel, numa pousada, na realidade, aqui em Pelotas, e faltou a internet total. E aí o Uber não conseguia entrar dentro da pousada para me buscar porque só abria o portão por forma eletrônica, né? E precisava da internet. Então olha o transtorno que a tecnologia pode causar na logística. Claro que naquele caso era eu que ele ia levar, né? Mas se fosse um suprimento para aquela pousada de alimento ou de água, enfim, né? O impacto que a tecnologia tem. E o impacto ecológico, né? Então o impacto ecológico ele tem um pouco dessa questão de tocar a natureza, mas ele não é causado pela natureza, tá? Então, por exemplo, vamos supor que vaze algum óleo, algum produto químico, alguma coisa tóxica que polua, né, o espaço de trabalho, e aí aquela poluição ambiental, aquele lixo tóxico não deixa então a empresa trabalhar, não deixa o suprimento chegar adequadamente à empresa. Então, vamos pensar numa questão rodoviária, assim, né, que você transporta algo ali e aquilo é contaminado de alguma forma, né? Tudo que chega de forma rodoviária não serve, não pode ser usado, está contaminado. Por uma questão ecológica. Claro que tanto a questão natureza, tecnologia, ecológica, elas também podem ter um pouco de impacto humano, né? Quando a gente fala assim, um incêndio, uma inundação, isso pode tudo ter uma perspectiva de decisão de alguém que se envolveu, tomou uma decisão errada, não fez a manutenção, ou tecnologia, algum erro humano pode ter gerado aquilo ali, a ecologia também, né? A poluição é uma grande marca humana, mas enfim, tem essa ideia de naturais, tá bom, gente? Gente, avançando, a gente também tem como ver o risco quanto ao dano. Ele pode ser um dano catastrófico quanto à separação de Sandy Júnior, 2006, nunca superada. Ainda bem que voltaram em 2019 e deu tempo de eu ir no show. Mas aí um dano catastrófico, agora falando sério, né? Um risco catastrófico é uma consequência que é realmente séria, né? Que impacte toda uma cadeia logística, não só a cadeia de suprimentos de uma empresa, mas toda. Um exemplo seria o atentado de 11 de setembro, assim, uma catástrofe mesmo, mundialmente falando, né? E aí tanto os Estados Unidos quanto os outros países foram afetados por esse dano, né? Esse dano foi catastrófico do risco. Depois a gente tem um dano crítico, que é uma consequência mais grave, assim, né? Por exemplo, quando tu tem problemas aí com equipamentos ou com as pessoas, vamos supor aí que aconteça alguma coisa de queimar equipamentos, de estragar equipamentos, ou uma perspectiva até social, né? Dos colaboradores, sei lá, fazerem uma evasão total e irem embora para uma outra empresa, e isso vai impactar na logística, mas é classificado como um dano crítico, né? Um dano aí que envolva uma questão social, uma questão de pessoas, uma questão de equipamentos. A gente tem um dano no sentido marginal, que aí tem uma perspectiva também de danos de equipamentos e de pessoas, mas aí não é uma coisa crítica, né? O equipamento não vai ser jogado fora, por exemplo, ele pode ser consertado. Ou as pessoas elas não foram embora, sei lá, tiveram que sair por alguma razão e vão voltar.
Então é um dano marginal, tá? E a gente tem um dano que chama dano desprezível, né? O dano desprezível ele não provoca nenhum dano significativo, tanto a operação quanto a questão logística, né? Da cadeia ou de suprimentos. Um exemplo seria um dano desprezível para a logística seria, sei lá, um trecho em obras, né? De alguma rodovia, e aí vai ser um dano desprezível, vai ter que esperar um pouquinho mais, fazer a volta, mas não há nada de dano especificamente, né? Algo contornável, tá? Então, quanto aos danos catastróficos, críticos, marginais e desprezíveis. Depois, quanto aos tipos, e aí eu trago aqui High School Musical, outro risco de sucesso enorme, né, dos anos 2000. E aí, os riscos, eles podem ser organizacionais, tá? Quando a gente fala de riscos organizacionais, a gente está falando de diferentes culturas, diferentes barreiras linguísticas, falta de treinamento, falta de mão de obra qualificada. Então, é aquilo que a organização ela pode gerenciar. Ela tem a capacidade, está na mão dela gerenciar aquilo. Então, por exemplo, quando a gente fala de culturas diferentes, vamos supor que uma empresa ela vai se instalar no Brasil e aí o Brasil é diferente, por exemplo, do que a China, né? Para fazer esse negócio, esse transporte, receber um suprimento da China ou do Brasil para a China, tem uma questão cultural envolvida, da forma que o brasileiro e que o chinês trabalha, né? Ou a questão linguística, né? O brasileiro fala português, chinês fala, sei lá que eles falam, chinês eu acho. Ou vão ficar tudo no inglês, de repente, tem essa questão. Questão de educação no sentido de treinamento, né? Tá todo mundo treinado para usar um software aí para receber, para pedir o suprimento, ou para operar, né, o sistema integrado de gestão da organização. Tá qualificada essa equipe. Enfim, um risco que tá na mão da empresa, né? Depois a gente tem um risco no sentido de rede de negócios. Aí já é um risco mais sério porque ele envolve o suprimento de toda a cadeia, né? A cadeia logística ela vai ser impactada. Então, por exemplo, quando falta algum material, quando atrasa uma perspectiva do processo, aí todo o resto vai atrasar, né? Quando tem alguma mudança tecnológica que impacte toda aquela cadeia, quando tem alguma variabilidade de demanda, né? Tá tendo muito pedido ou tá tendo pouco pedido. Então, quando a rede ela é impactada, né? A rede de negócios ela é impactada. Aí outra coisa que entra aqui é a questão da falsificação, a questão da pirataria, que a gente comentou ali dos piratas, né? No início da aula. Então, assim, as redes de negócios, toda a cadeia, né? A cadeia de suprimentos ela é impactada por alguma coisa que normalmente ela é uma coisa terceira, né? Uma coisa que não está bem na mão da organização. E a gente ainda tem a questão do macroambiente, que aí sim não está na mão mesmo daquela organização, a organização não consegue nem muitas vezes se defender, né? Então, por exemplo, uma mudança ambiental, vamos supor que a empresa leve coisas num caminhão e seja aberto o caminhão, e aí começa a chover demais, vai ter que repensar aí a forma, né? O macroambiente impactando na cadeia de suprimentos. Ou alguma lei governamental, vamos supor que mude a forma de trabalhar a distribuição, o suprimento de alguma coisa poluente, e aí tem toda uma adaptação a ser feita aí por parte da cadeia de suprimentos, né, para se adaptar a essa mudança no macroambiente. Questões de logística reversa, né, de ter que trazer algumas coisas de volta para a empresa, e isso impacta na cadeia. Então, o macroambiente, né, nesse sentido, assim, coisas que não conseguem ser controladas. As coisas que envolvem a rede de negócios, elas também não conseguem ser controladas, mas elas impactam toda a rede, e aí, de repente, um articulando com o outro, eles conseguem controlar, né? Agora, o macroambiente não consegue controlar, é só uma questão de adaptação mesmo, tá? Então, High School Musical, um risco. Depois a gente tem aqui o fato gerador, tá? E quanto ao fato gerador, a gente tem vários princípios aqui, o Gonçalves vai trazer. Vamos conversar sobre alguns deles. Primeiro, a questão da globalização da economia, né? Isso gera risco, porque se tu tá aqui comprando algo, um suprimento teu pela Shopee, por exemplo, a globalização te permite que isso aconteça, né? Mas qualquer problema aí em algum aeroporto já impacta no recebimento do teu suprimento, por exemplo. A questão de intervenção do Estado tem essa perspectiva bem política aqui, né? Do Estado interventor, de um Estado liberal,
Quando a gente pega um Estado mais voltado a uma perspectiva liberal, de deixar as fronteiras abertas, entrar os produtos, suprimentos e saírem sem grandes estresses, ou de um Estado mais controlador, mais interventor, que cuida mais de frente, mais perto, né, o que entra, o que sai, cobra mais impostos também, isso tudo é um fator gerador de riscos, tá? Tem a questão de incerteza econômica, né, então quando muda alguma perspectiva econômica no mundo, na Europa ou nos Estados Unidos, isso impacta o mundo inteiro, né? Isso impacta no Brasil também, que é um exportador que também compra muitas coisas dessa galera, né? Aí eu trouxe aqui aquele que, usando a tecnologia, o famoso risco do Baba Baby, usando a tecnologia. Então, assim, alguns riscos de tecnologia. Se mudar a tecnologia de pedido, se mudar a tecnologia do suprimento, né, de que forma o suprimento chega, se colocar uma etiqueta RFID, por exemplo, no suprimento, isso aí já impacta completamente, né? E gera riscos. A empresa que não está adaptada a trabalhar com uma tecnologia RFID, por exemplo, já pode ser impactada diretamente, né? E ter um risco aí de um fator gerador da tecnologia. Pressão dos clientes, né? O cliente pode estar sempre aí pressionando, isso pode ser um risco para a organização. O cliente pode estar pressionando para que o rastreamento do pedido seja mais claro, ou que a entrega seja mais rápida, né? Existem empresas aí que entregam bem rápido, e um risco enorme é que o cliente se irrite, vamos supor, se atrasar, ou o cliente quer ter um controle, quer saber exatamente onde é que está o pedido dele. Isso pode ser uma pressão que pode ser um risco também para a organização. Aquilo que a gente comentou algumas vezes aqui na aula, né, a questão de terrorismo, de né, um atentado terrorista, como o caso lá do World Trade Center, ou de pirataria, né, como a questão da Somália, os piratas da Somália. Desastres ambientais, que a gente também comentou, as questões de chuva, as questões de terremoto, de furacão, né? Não é o caso do Brasil também, mas de vulcões, por exemplo, isso aí tudo pode impactar e gerar riscos para a organização. Obrigado pela equipe, tecnológica demais. Vamos avançar e falar das perguntas norteadoras, tá? Que perguntas a gente faz? Aí eu trouxe aqui o Outcast, Hey Ya, um clássico. Então vamos lá, Outcast. Que perguntas a gente faz, né, para poder definir algumas coisas com relação à gestão de riscos? Aqui a gente está chegando da ideia de administrar o risco, né? Então aqui está a Avril Lavigne, Skater Boy, né, para a gente poder ver outro risco que deu super certo. A Avril Lavigne não envelhece, né? Então que perguntas a gente faz? Primeiro, o que acontece na minha cadeia de suprimentos ou de distribuição, enfim, né, se ela for interrompida por algum evento inesperado? Vamos supor aí, sei lá, que caia uma grande chuva, né, que uma enchente, ou que, sei lá, que aconteça algum problema assim. É uma coisa que está completamente inesperada. Como é que isso vai impactar a minha cadeia de suprimentos? Então, a questão do evento inesperado é uma pergunta a ser feita. O segundo, qual é o custo que eu vou ter de reparar a cadeia de suprimentos se acontecer alguma coisa, né? Então vamos supor que um evento inesperado acontece, que é aí uma chuvarada, vamos supor, e aí os caminhões não conseguem transitar. Como é que eu vou reparar? Qual é o custo que eu vou ter para reparar, para mandar isso de alguma outra forma, para receber meu suprimento de alguma outra forma? Como é que eu trabalho a questão de um modal, né? De um dano irreparável em algum modal? Por exemplo, ali nos aviões, né? Estados Unidos em 2001 trancou, os aviões não chegavam, né? Aviões árabes, por exemplo, não chegavam nos Estados Unidos, estavam trancados. Então, qualquer suprimento que vinha por avião, por exemplo, foi um dano irreparável, né? Depois, agora, tá tudo certo, né? Hoje em dia tem outras políticas e tá tudo certo. Mas foi um dano irreparável em primeiro momento. Então, quando acontece esse dano irreparável, qual é a consequência que esse dano tem na minha manufatura dos suprimentos, nos serviços de suprimentos, né? Então, eu sou muito dependente de um modal? Acho que essa é a pergunta, tá? Outra coisa é assim, ó, se uma carga for completamente destruída, então, vamos supor que tu está transportando algo e, sei lá, o navio afunda, um exemplo catastrófico, né? Mas o navio afunda, um avião cai, né? Alguma coisa horrível dessas acontece. É um risco, então, tu tem que saber como é que isso te afeta, né?
eu tenho como cobrir, vamos supor, aquela carga, aquele suprimento, ou eu consigo trabalhar, de que forma eu vou trabalhar se uma carga for destruída, for perdida, né? Muitas vezes. Uma outra perspectiva, aí a gente já está começando a falar, né, de administração mesmo, da questão do risco, é de quais estratégias eu vou definir. Então, qual estratégia eu vou ter fixada para qualquer um desses problemas? O que eu vou fazer se um evento inesperado acontece? O que eu vou fazer se um modal fica impedido? O que eu vou fazer se alguma carga for destruída? Tá? E aí, todas essas perguntas nos levam a pensar que eu vou ter duas formas de olhar para isso. Eu vou ter uma ideia de ruptura ou uma ideia de atraso. Quando eu falo de ruptura, eu estou falando de não ter aquilo, não ter, né? Eu vou ter que parar, não vou ter como fazer. Então, por exemplo, se eu sou extremamente dependente de um modal aeroviário, né? E aí esse modal está impedido de chegar no meu país por alguma razão, rompeu, eu não tenho, é uma ruptura do trabalho, né? Acabou, eu preciso repensar. Eu não tenho como seguir trabalhando, né? Eu tenho uma ruptura no meu suprimento e eu vou ter que repensar tudo. Então, eu tô falando aqui no sentido de terrorismo, mas uma questão de guerra, por exemplo, né? Como é que isso pode acontecer? O que pode acontecer? Agora a gente está na iminência lá de acontecer alguma coisa na Ucrânia, né? A Rússia está colocando tropas e está querendo aquele território de volta. Imagina, uma ideia de guerra naquele lado da Rússia impacta toda a questão daquele lado europeu, né? E pode haver uma ruptura na entrega de algum suprimento, de alguma empresa, de alguma coisa, né? Ou uma questão que pode acontecer, o que também pode acontecer é uma questão de atraso. Aí acontece alguma coisa, vamos supor, uma carga destruída, né? Tu vai ter atraso para entregar, para receber aquela carga, né? Se perdeu o teu suprimento ou se destruiu por alguma razão, né, o teu suprimento, tu vai receber ele de novo, mas vai ter algum atraso, né? Ou tu mesmo, o operador logístico, né? Tu está entregando o suprimento ao teu cliente, tu vai ter que dizer, olha, infelizmente tal coisa aconteceu e a gente vai trabalhar uma nova carga e te enviar. Ou a gente teve um problema no modal e a gente vai precisar trabalhar nisso e te entrega com atraso. Ou então tu rompe e diz assim, infelizmente por hora a gente não consegue pensar nisso. Ou tu empresa, né? Infelizmente por hora eu não tenho esse suprimento, tu tem que repensar como é que eu vou fazer isso. Obrigado, Avery, pela sua participação, Skater Boy. Gente, então quais são as estratégias da gestão de riscos na cadeia de suprimentos? Aqui eu trouxe Shakira cantando Waka Waka na Copa de 2010. A estratégia do Brasil não deu certo em 2010, a gente não ganhou a Copa, né? Triste. Obrigado, vamos Shakira, vamos avançar. Então, direcionadores, tá? Que a gente vai pensar. A gente tem duas ideias de direcionadores, tá? Tá aqui o meu risco piadinha, né? Cedo ou tarde tu vai ter que pensar e de que forma tu vai te direcionar. Então, NX0. Primeiro direcionador é um direcionador de mitigar, tá? Quando a gente fala de um direcionador de mitigar, a gente está falando de uma perspectiva de reduzir, tá? Tu vai trabalhar, tu vais conseguir dar vencimento, mas de uma forma reduzida. Ou então tu vai tentar mitigar o risco, tá? Também é uma questão de se olhar para essa questão. Então tu vai tentar reduzir ao máximo aí o teu risco de alguma forma, que a gente vai falar um pouco de como faz isso, tá? Então, cedo ou tarde tu vai ter que mitigar ou o teu problema ou o risco, melhor que seja o risco, né? Ou então, tu vai trabalhar com uma perspectiva de contingenciamento, ter um plano B, fazer um restart no teu planejamento, fazer um restart na tua decisão, né? Na forma de trabalhar. Então, ter um plano B é uma questão, por exemplo, dá problema em um modal, tu tens um plano B, vai trabalhar com outro modal. Dá problema em uma unidade do teu suprimento, tu vai levar toda a tua estrutura que tu conseguir para alguma outra unidade trabalhar lá. Ou abrir uma outra unidade, deslocar todo mundo para uma outra unidade, beleza? Então, ou tu mitiga, tu reduz, tu tenta olhar para isso antes, né? Ou tu tenta reduzir o impacto desse risco quando ele acontece, ou então tu contingencia, né? Tenta contornar e tem um plano B em mãos aí para conseguir contornar de forma rápida e fazer esse restart, tá bom?
Aí as estratégias, é sempre bom ter uma estratégia, né? Porque se a gente tem teto de vidro, pode ser que alguém atire a primeira pedra, né? Tá aqui outro risco de sucesso gigantesco da pitch. Gente, as estratégias. Então, a primeira perspectiva é a perspectiva de esquivar, né? Esquivar do risco é o seguinte, é adiar, né? Tu esquiva do risco, por exemplo. Ah, pode ser que dê problema, sei lá, em tal dia, e aí tu esquiva, tu não vai trabalhar aquele dia, ou vamos supor que é um dia de lançamento de algum produto, tu diz, vou adiar, vou esquivar, né, do problema, vou adiar e vou lançar meu produto em algum outro momento, para que tu não tenha esse problema com a questão do suprimento, né. Uma outra questão é a questão de comprometimento, né? Então, quando tu tem uma questão de comprometimento, tu vai tentar adiar a utilização de recursos ao máximo, tá? Tu te compromete com essa entrega, mas tu adia os recursos. Tu diz, olha, depois, eu estou comprometido contigo, mas eu preciso trabalhar isso depois, eu não consigo te entregar isso agora. Há um risco. Estou comprometido, mas te entrego depois. Aí tu vai trabalhar com o teu operador, né? Ou com quem está recebendo, ou tu mesmo, né, recebendo, tá bom? Uma outra forma de trabalhar, uma outra estratégia de trabalhar com risco é a especulação, tá? Vamos supor que tu tem algum risco aí de não receber algo por alguma razão, algum modal tá com problema, ou alguma carga tá perdida, e aí tu simplesmente especula, né? Vai lá e lança uma informação no mercado de que tá tudo certo, de que tu tá recebendo tudo adequadamente, ou de que as tuas cargas estão completamente corretas, não se perdeu nada. Então tu faz essa especulação, tá? Tu lança essa notícia aí para que tu não perca nenhuma vantagem competitiva, né? Uma outra questão é a questão de dispersão, tá? Da tua estratégia de atuação no mercado. Até tem um termo técnico para isso que é o hedging, tá? Mas a ideia é que assim, tu não fica dependente de apenas um fornecedor, tu não fica dependente de apenas um cliente, tu não fica dependente de apenas um mercado consumidor ou de apenas uma nação consumidora ou o oposto, né? Tu não é dependente de apenas uma nação para te suprir ou de apenas um fornecedor para te suprir ou de apenas um operador logístico para te suprir. Então tu dispersa, né? Partes do suprimento eles chegam de uma mão de um operador, partes da mão de outro, partes da mão de um fornecedor, partes da mão de outro, partes de uma nação, partes de outro. Então tu dispersa, tá? Globalmente tu dispersa esse portfólio dos teus suprimentos, não fica tudo contido em apenas um lugar. Se dá problema naquele lugar, tu tens toda uma perspectiva de receber isso por outras formas. E se dá um problema naquele lugar, tu tens aí pelo menos 80% do teu suprimento, vamos supor, ainda, né? Então tu dispersa, tu faz o hedging, tá? Outra questão é a questão de controle. Aí então uma estratégia é tentar controlar toda a tua cadeia de suprimentos, né? E em vez de tu passar isso para a mão de um operador, em vez de tu tentar pegar isso de um fornecedor, o que tu faz? Tu vai juntar isso tudo dentro da tua estrutura, ou horizontalmente ou verticalmente, né? Vai tentar ter os teus fornecedores, tentar trabalhar com suprimento que aconteça direto na tua mão. Então, tu é uma empresa que trabalha com madeira, por exemplo. Vai entrar no mercado extrativista para tu mesmo extrair a tua madeira e tu ter o controle de como é que chega o suprimento para ti. Um exemplo, tá? Uma outra perspectiva é a perspectiva de compartilhar o risco, tá? Então, tu vai fazer aí um outsourcing ou um offshoring, né? Outsourcing é basicamente terceirizar, né? Tu vai terceirizar, coloca aí o risco na mão do terceirizado e ele que lute. Então ele tem que te entregar, porque tem uma multa contratual se não entregar, o risco passa a ser do terceirizado. Um offshoring é a ideia de tu fazer atividades no exterior. Então, tu vai ter aí a tua empresa, né, que está aí, sei lá, no Brasil, e aí na Argentina tem alguém trabalhando e recebendo suprimentos para ti. Então, tu tem parte da tua operação lá na Argentina. Então, está compartilhado o teu risco com as operações do Brasil e com, nesse caso aí de exemplo, as questões da Argentina, tá? E depois a questão de assegurar, né? Então tu vai tentar manter sempre aí uma perspectiva de cuidar, de ter segurança, para não ter ninguém te roubando, ou ninguém te sabotando, ou ninguém copiando os teus segredos aí de distribuição, de produto, de suprimento. Tu faz uma assegurar, né? Tu assegura, tu dá segurança para a tua perspectiva de suprimentos, tá bom? Obrigado, Pete. Gente,
A outra coisa que a gente precisa conversar é a questão da estrutura da cadeia de suprimentos, né? De que forma essa cadeia ela tá, como é que ela é, né? A idiosincrasia dela. Então, olha só. Primeiro, ela pode ser uma cadeia de suprimentos numa perspectiva bem robusta, tá? E aí, o que é isso? É uma cadeia de suprimentos que ela é forte, ela é bem consolidada no mercado. Se acontece alguma coisa, algum risco acontece nessa cadeia de suprimentos, ela vai segurar aquele risco, né? Ou ela vai parar por hora, ou ela vai mitigar por hora, vai ficar paradinha e depois ela vai voltar para o mesmo formato de atuação que ela sempre teve. Então ela segura no osso do peito aquele risco, espera ele passar e volta para a vida normal, para a forma normal de trabalhar. Isso é uma ideia de robustez. Robustez no sentido de mais pesada, mais forte, não vai se adaptar, entendeu? Depois a gente tem a flexibilidade, eu trouxe aqui Beyoncé dançando Single Ladies, outro risco de sucesso gigantesco. Mas assim, porque ela tem muita flexibilidade dançando, tá? Badum-ts. Gente, a flexibilidade, a cadeia de suprimentos quando ela tem flexibilidade é o seguinte, acontece um risco nela, alguma coisa acontece, ela flexivelmente vai se adaptar rapidamente, tá? Ela rapidamente vai tomar alguma atitude, alguma decisão, ela vai se adaptar, se o modal tal não dá certo, ela vai tentar usar outro modal, ela vai se adaptar e vai continuar trabalhando, tá? Isso é positivo? Porque ela segue trabalhando. Mas muitas vezes essa nova configuração apressada, assim, essa flexibilidade, qualquer coisa que acontece desmancha e ela tem que fazer alguma coisa em seguida, isso pode ser um problema, né? Porque dá uma certa volatilidade. Então qualquer coisa impacta essa cadeia de suprimentos, tá? Ela tem flexibilidade para se adaptar de forma rápida, mas isso também pode ser prejudicial para ela de alguma forma, né? Porque ela não tem a segurança aí de se manter. E aí a gente tem o melhor dos dois mundos, quando a Montana pegou a piadinha, que é uma ideia de uma cadeia de suprimentos resiliente, tá? Até tem uma pesquisa muito interessante do Felipe Leite, eu vou colocar na descrição do vídeo também para quem quiser assistir, uma entrevista que eu fiz com o Felipe sobre a questão de resiliência organizacional. Mas quando a gente fala de resiliência dentro da cadeia de suprimentos, a gente está falando de uma cadeia que ela tem a sua certa robustez, né? Mas ela não é extremamente fechada, tá? Então acontece alguma coisa nela, ela vai se adaptar, mas ela não vai se adaptar de uma forma assim, aconteceu tal coisa, levou bordoada e se adaptou automaticamente. Não, ela é resiliente, ela vai pensar no que está acontecendo, muitas vezes ela vai se antecipar ao que está acontecendo e vai se preparar para aquele risco. Então ela se prepara para aquele risco, para o risco acontecer, e depois ela volta ao seu estado original, né? Ou então ela percebe o risco, ela se adapta a esse risco, mas ela não perde nada, tá? Ela não deixa de fazer nada, ela segue trabalhando e ela se adapta e segue trabalhando. Então resiliente no sentido de ser elástico, tá? Não é no sentido de fechar como robustez, que se fecha, espera passar e volta como se nada estivesse acontecendo. Não, a resiliência ela tem essa inteligência, tá? O risco acontece, ela sofre esse risco, ela muitas vezes se prepara para esse risco, passa por ele, se adapta e tenta voltar aí uma perspectiva de status quo, ou então se adapta e faz alguma coisa nova, alguma coisa diferente, né? Então ela tem essa capacidade adaptativa, mas pensada, articulada. Não é simplesmente flexível, deu uma bordoada e mudou tudo, tá bom? Obrigado, Beyoncé e bailarinas. Gente, agora sim um tapinha aí na cara do One Direction só pra se ligar, tá? Que não precisa ficar preocupado. Não precisa ficar preocupado porque existe uma ferramenta de gestão de riscos super interessante da IBM, tá? A IBM dividiu aí uma forma de pensar a gestão de riscos em 4 passos. E aí a gente traz Exalta Samba 2008, né? Tá vendo aquela lua clássico? Outro risco que infelizmente fechou o Exalta Samba, né? Terminou uma tristeza. Mas assim, a gente vai olhar para essa perspectiva de riscos por uma questão de estágios críticos, para que faça sentido aí a gente pensar a ferramenta da IBM, tá? Então quando a gente fala de estágios críticos, a gente fala de estágios entendendo algumas coisas, né? A gente já falou muitas delas ao longo da nossa aula, mas é importante que a gente tenha isso em mente agora. Então, primeiro, entender o risco ambiental.
mas não estou falando de meio ambiente, estou falando de ambiente da organização, ambiente da empresa. Então, por exemplo, uma questão aí de contratos no ambiente de trabalho, uma questão de algum desastre que aconteça economicamente, picos de serviços, picos de demanda. Então, como é esse ambiente da empresa e o que impacta nesse risco para a empresa, tá? Uma segunda questão é a questão de identificar riscos atuais. Então, tu historicamente tem o risco tal e tu está preparado e pensando ele, mas o que acontece atualmente que pode ser um risco? Um exemplo aí é o próprio Covid, né? Um exemplo clássico de um risco atual, um fator externo que influencia a cadeia de suprimentos, tá? Uma outra questão que a gente precisa pensar por estágio crítico do suprimento é a questão de tentar quantificar os riscos. Então, quantos são os riscos, né? Tenho tantos, tenho 10, tenho 20, pensar nesses riscos, qual é a quantidade, que riscos são esses, e tentar priorizar as ações para esses riscos, né? Então, quantifica, vê quais são eles e coloca eles aí numa lista de prioridades. Depois, volta a ideia de mitigar o risco, né? Então, atitudes que mitiguem, que repensem esse risco para que ele não fique fechado, simplesmente quando ele acontecer, meu Deus, se desespera, não. Tu tem aí atitudes que vão mitigar, vão tentar diminuir o impacto do risco. E isso tudo tu faz através do mapa de ações estratégicas, tá? Tu vai ter um mapa onde tu vai ter ali as decisões para cada risco. Então, se alguma coisa acontecer, eu faço tal coisa. Todos esses estágios críticos, a gente pode pensar neles em 3 esferas, tá? Primeiro, a esfera de identificação do risco. Então, identificar o risco, ver quais são os riscos atuais, quais são os riscos do ambiente, quais são os outros riscos. Então, identifica todos os riscos. Aí, tu quantifica os riscos, né? Como eu falei, quais são os riscos, quantos são, em quais esferas, quantificou, vai mapear isso, então vai priorizar. A priorização no sentido de mapinha mesmo, né? De, primeiros esses são os mais importantes que me impactam diretamente, depois esses me impactam, mas nem tanto. Então, o mapa de ações, o mapa de prioridades, tá? Obrigado, Exalta Samba. Eu trago aí meu on-house para a gente falar da IBM Risk Management, né? Que é essa ferramentinha aí da IBM, né? E meu on-house, saudades, né? Saudades de ouvir a IBM cantando Rewrap. Gente, então a IBM ela vai colocar 4 atitudes, 4 situações, né, para tu poder trabalhar a questão do risco. A primeira é fazer um mapeamento de todo o processo de negócio, para toda a tua cadeia logística, para toda a tua cadeia de suprimentos. Então, desde a aquisição de peças, se tu trabalha com montagem, ou da questão de suprimentos, se tu trabalha com alguma coisa perecível, por exemplo, de alimentação, enfim, até a questão de expedição do produto pronto. Tu faz um mapeamento todinho, faz um fluxograma de todo esse processo, faz um mapeamento, e aí tu tens então isso desenhado na tua frente, esse mapeamento. Assim que tu mapeia toda essa cadeia de suprimentos, tu vai fazer uma análise de pessoas e de tecnologia da informação. Então, tu vai fazer uma análise do capital humano e de quais são os recursos informacionais que tu tem. Para quê? Para que esse processo aconteça. Então, quem são as pessoas? Quais são os colaboradores? Como eles atuam? Em que tecnologia que eles atuam? Quais recursos que eles atuam? Tá? Tu vai analisar quais as tecnologias que dão suporte para a ação dessas pessoas que estão trabalhando, tendo esse mapeamento em mãos. Tem o mapeamento em mãos, tem aí as pessoas desenhadas nesse processo, as tecnologias permeando todo o processo, tu vai para uma terceira fase, que é a fase de entrevistas. Então tu faz aí entrevistas com todos os gerentes, os administradores, no caso da IBM, os engenheiros, né, de software, de computação, tu entrevista. E aí, essa entrevista é para quê? Para que essas pessoas que estão aí na administração do negócio, né, da logística, do suprimento, eles percebam esse risco, eles percebam esse mapeamento, eles percebam o capital humano, os recursos informacionais e eles agreguem, digam, não, esse mapeamento aqui falhou,
aqui poderia ser assim, então eles vão trabalhando aí com questões de aprimorar o mapeamento e nessas entrevistas eles tomam conhecimento também de como é que funciona o processo. E aí então tu consegue ter decisões aí de eficiência operacional, porque se eles estão envolvidos com a operação, eles conseguem perceber a operação e eles conseguem também auxiliar nesse desenho da operação. Por fim, tu vai fazer o grande mapa do processo, né? Então tu vai pegar esse fluxograma já aí envolvendo as pessoas, os recursos informacionais, aquilo que os gestores eles contribuíram, vai fazer todo esse mapa do curso e vai analisar todos os pontos de suprimentos e perceber onde pode ter algum tipo de ruptura e o que essa ruptura pode gerar para a cadeia de suprimentos. Então, se lá em algum momento tu tem aí uma questão multimodal, por exemplo, avião e marítimo, né? E aí se acontecer alguma coisa com a questão marítima, tens ali um ponto de ruptura e tu analisa como é que isso aí impactaria na tua cadeia de suprimentos, como é que esse risco impactaria, tá? Essa é a perspectiva da IBM, ela é bem gerencialista, mas ela é bem interessante, tá? Obrigado, Emi. Gente, sobre o que a gente falou nessa aula? Aqui eu trouxe o Ruge no final da carreira, né? Final não, agora quando elas voltaram, né? Comecei com elas em 2002, trago elas aí em 2017. Mas assim, a gente falou sobre o conceito de riscos, como olhar para os riscos, quais são as perguntas norteadoras e as consequências, as estratégias que a gente pode adotar e a ferramentinha da IBM, tá? Antes da gente ir embora, eu trouxe aqui ó, o Orkut, né, porque eu tô falando de riscos dos anos 2000, saudades Orkut. Eu trouxe aqui ó, 4 notícias, tá? 4 vídeos no YouTube na realidade, um sobre o 11 de setembro, outro sobre os piratas da Somália, outro sobre o navio no canal de Suez e outro sobre a greve dos caminhoneiros. Então tá aqui os links, ó, para quem quiser baixar, para quem quiser acessar, vou colocar na descrição do vídeo também. E aí a minha ideia é o seguinte, é que vocês comentem aqui no próprio vídeo do YouTube, fazer um comentário bem rápido, bem simples, tá? De qual é o impacto direto e indireto que vocês percebem do acontecimento que vocês escolheram para a gestão de riscos da cadeia de suprimentos. Então, um exemplo, tá? Vai escolher ali a greve dos caminhoneiros, vai dizer, o impacto direto que tem é o suprimento deixa de chegar nas empresas, então há um risco, se a gasolina sobe, impacta diretamente, né? Porque os caminhoneiros eles podem tentar andar menos, tentar saem caminhoneiros do mercado de trabalho, ou um risco indireto, até mesmo de uma greve. Então, tu vai fazer o teu comentário de que forma tu enxerga esse impacto direto e também indireto, se tiver, do acontecimento que tu escolheu para a gestão de riscos da cadeia de suprimentos. Responde direto nos comentários do YouTube, beleza? Gente, passei toda a aula trazendo referências das músicas da cultura pop dos anos 2000, preparei uma playlist aí para quem quiser ouvir, minha playlist de Tinha Risco de Acabar e Eu Não Sabia. Então, para cada referência da aula aí tem uma música na playlist, ela ficou perfeita, vocês podem ir lá escutar minha playlist, tá? Uma pena que não tem esse recurso aí dos anos 2000, do Windows Media Player, que a gente ficava nesse psicodélico, né? Mas tá valendo, vale no Spotify mesmo, tá? Quem quiser acessar aí, minha playlist tá aí. Tá aí, então, o material utilizado na nossa aula, que é o livro do Gonçalves, tá? Que é Logística e Cadeia de Suprimentos, do Paulo Sérgio Gonçalves, professor Gonçalves. Tá aqui o link para quem quiser baixar, também QR Code, vou colocar na descrição do vídeo. E trago aqui os Jonas Brothers agradecendo. Muito obrigado para quem ficou até aí e assistiu a minha aula até o final. E não esqueça de fazer o comentário no YouTube, tá bom? Valeu, gente, um abraço!